Oi meninas, bom dia. Estamos no dia 14. Serão 40 dias juntas estudando o livro Uma Vida com Propósitos. No dia 14, o título do capítulo é Quando Deus Parece Distante. Isaías 8, verso 17 é o verso base e diz: Ele se escondeu do seu povo, mas eu confio nele e nele ponho a minha esperança. A primeira verdade que nós precisamos compreender neste capítulo é que Deus é real, independentemente de como você se sinta. Deus é real. Meninas, é muito fácil nós adorarmos a Deus quando tudo vai bem, quando nos sentimos bem, quando sentimos a presença de Deus, quando as coisas na nossa vida, na nossa casa, no nosso trabalho, estão todas bem e as situações são felizes. Mas quando as coisas estão desagradáveis, quando o Senhor parece estar a milhões de quilômetros, qual é a nossa reação? Qual é a tua reação? Como que você faz? O autor diz que a mais profunda adoração é louvar a Deus apesar da dor, dar graças durante a provação, manter a confiança nele em meio à tentação, render-se a ele durante o sofrimento e amá-lo quando ele parece distante. As amizades em geral são testadas pela separação, pelo silêncio, pelos momentos difíceis. E na amizade com Deus, embora seja uma realidade de que Ele está sempre próximo de ti, nem sempre tu vai sentir isso. Davi frequentemente reclamava da aparente ausência de Deus. A Bíblia registra questionamentos dele. Achava que Deus o havia esquecido, abandonado, estava distante. É óbvio que Deus não abandonou realmente Davi. E de fato ele também não te abandona. Ele prometeu várias vezes que jamais nos abandonaria, jamais se afastaria de nós, jamais nos rejeitaria. Mas existem momentos, de fato, que ele parece distante, que é assim que nos sentimos. E é nesse momento que a adoração fica um pouco mais difícil. Mas esse momento também é necessário para o amadurecimento da nossa fé e da nossa intimidade com Deus. Quando Deus parece distante, tu pode pensar que Ele está zangado contigo, te punindo por algum pecado. Frequentemente, esse sentimento de abandono, de afastamento de Deus, não tem de fato nenhuma relação com o pecado. Muitas vezes é do momento que estamos vivendo. O autor também diz que é um teste de fé que nós devemos enfrentar. Será que tu irá continuar amando Deus, obedecendo, adorando, confiando nele, mesmo quando não sente sua presença, mesmo quando não há uma evidência visível da ação divina na tua vida? Será que o teu desejo, minha querida, está só nos benefícios que Deus pode te trazer? Porque se for, isso não é intimidade real. Isso não é amizade real. Quando nós buscamos uma sensação, mesmo que seja a sensação de proximidade com Cristo, isso não é adoração. Adorar é buscar uma experiência em vez de buscar a Deus.
Muitas vezes nós pensamos isso, uma sensação, mas na verdade não. Adorar é buscar a Deus e apenas a Deus. E não depender dos nossos sentimentos, das nossas sensações do momento. Porque nós somos muito voláteis, mas Deus não é. Deus é o mesmo sempre. Ele é rocha eterna, Ele é segurança, Ele é firmeza. Nós não precisamos desconfiar de Deus. Deus, Ele está sempre presente, mesmo que tu não perceba. E a presença divina é profunda demais para ser medida pelo teu sentimento. Nós precisamos entender isso, meninas, verdadeiramente e profundamente. Deus, Ele fica feliz quando tu sente a presença dEle, mas Ele está mais interessado que tu confie nele, não tanto que o sinta. Fé e não sentimentos é o que de fato agrada a Deus. Jó, ele é um grande exemplo. Em um único dia ele perdeu tudo, tudo, tudo. Perdeu família, perdeu negócios, perdeu a saúde, perdeu todos os seus bens e todos os seus filhos. E vocês conseguem imaginar que ao longo de 37 capítulos do livro de Jó, dias e dias se passam e Deus não diz nada. A família de Jó aconselha ele a tentar encerrar esse diálogo. Como que a gente louva a Deus quando nós não compreendemos o que está acontecendo? E Deus se mantém em silêncio, porque foi assim que ele se manteve durante a pior crise da vida de Jó. Como permanecer em comunhão com Deus em meio a essas crises? Como manter os olhos em Jesus quando os teus olhos estão cheios de lágrimas? O autor nos aconselha a fazer o que Jó fez. Então prostrou-se com o rosto em terra em adoração e disse: saí nu do ventre da minha mãe e nu partirei. O Senhor o deu, o Senhor o levou, louvado seja o nome do Senhor. Meninas, talvez esse seja um dos versos da Bíblia que mais nos mostra o que é adorar. Adorar é confiar cegamente. Não é cegamente, porque nós temos toda a certeza de quem Deus é, mas é confiar sem questionar. É confiar quando todas as situações nos dizem o contrário. Isso é adorar. Foi isso que Jó fez. O autor traz algumas orientações para nós, eu vou compartilhar com vocês. Primeiro, diga a Deus exatamente como tu se sente. Derrame o teu coração perante Ele. Nós já falamos sobre isso em outros capítulos. Não deixe de ser verdadeira com Deus. Nos dias de hoje, o erro mais comum que os cristãos cometem ao adorar é buscar uma experiência ao invés de buscar a Deus. Admita para Deus o seu desespero. Admita para Deus o que você está sentindo. Descarregue os seus sentimentos. Mais um relato aqui de Jó. Não posso ficar calado, estou aflito, tenho que falar. Preciso me queixar, pois o meu coração está cheio de amargura. Jó adorou a Deus, mas ele não escondeu o que ele sentia. Quando Deus lhe pareceu distante, ele clamou: como tenho saudade dos dias do meu vigor, quando a amizade de Deus abençoava a minha casa. Minha querida, tenha certeza de que Deus, Ele pode lidar com as tuas incertezas, com a tua raiva, com o teu sofrimento, com toda a tua confusão, com as tuas indignações. É nesses momentos que a nossa intimidade, a nossa amizade com Deus se fortalece.
quando nós somos francas, verdadeiras. Isso revela uma fé profunda em Deus, que sabe que a maneira como nos sentimos não afeta quem Ele é. O segundo conselho é justamente esse. Concentre-se no Deus imutável. Deus é imutável. Nada do que a gente faça vai alterar o amor dele por nós, vai alterar a essência do seu caráter. Então, independentemente das circunstâncias e do teu sentimento, apegue-se ao caráter imutável de Deus. Nunca duvide na escuridão do que Deus te disse na luz. Deus é bom, Ele ama, Ele está contigo. Isso não muda, por mais escura que seja a tua situação. Quando a vida de Jó veio abaixo e Deus ficou em silêncio, Jó encontrou motivos para adorá-lo. Jó lembrou que Deus é bom e amoroso, que Ele é todo-poderoso, que Ele repara em cada detalhe da vida dele, que Ele está no controle, que Ele tem um plano e que Ele é salvação. Terceiro ponto, confie que Deus vai cumprir o que prometeu. Em tempos de desespero, é o momento que tu mais precisa confiar pacientemente nas promessas de Deus, não nas tuas emoções. Ele está te levando a um nível muito mais profundo de maturidade. Quando a gente baseia as amizades em emoções, elas não vão ter durabilidade. Então, minha querida, não fique preocupada com os problemas. As circunstâncias não vão mudar o caráter de Deus, muito menos as promessas dele. A graça do Senhor é abundante, Ele cuida de ti, mesmo quando tu não pode senti-lo. A palavra de Deus é imutável, confie. Essa confiança fez Jó permanecer fiel e vai nos fazer permanecermos inabaláveis também. Confiar em Deus, mesmo quando nos sentimos abandonadas, significa que nós estamos adorando Ele de maneira profunda, apesar dos nossos sentimentos. O quarto ponto que o autor traz: lembre-se do que Deus já fez por você. Meninas, mesmo que Deus não tivesse feito nada por vocês, Ele ainda mereceria todo o louvor, toda a honra, toda a glória, toda a adoração. Mas olhe para o passado. Lembra de como Ele te cuidou em cada detalhe. Lembra do que Ele fez por nós. Lembra que Ele entregou o seu filho para uma morte de cruz, espancado, açoitado, ridicularizado, escarnecido, cuspido, coroado com espinhos. Esse é o tamanho do amor de Deus por ti. Não são os teus sentimentos conturbados que vão mudar isso. Jesus, Ele poderia ter se salvado. Mas se Ele se salvasse, Ele não poderia te salvar. E te salvar e me salvar era mais importante para Jesus do que salvar a Ele mesmo. Essa verdade precisa nos fazer adorar em qualquer circunstância. Em qualquer circunstância. Nós não conseguimos, meninas, com palavras descrever as trevas daquele pior momento que Cristo passou. Mas Ele suportou tudo por amor. E é emocionante pensar que esse amor foi por nós. Jesus desistiu de todas as coisas para que eu e tu pudéssemos ter todas as coisas. Ele morreu para que nós pudéssemos viver para sempre.
Isso já é suficiente para passarmos a vida e a eternidade adorando. Não é? Quando você se sente abandonada por Deus e ainda assim mantém a confiança nele, significa que você o está adorando da maneira mais profunda. Amém? Que lindo, que dia lindo, que estudo lindo. Vou compartilhar com vocês as últimas reflexões do autor. Tema para reflexão: Deus é real, a despeito de como você se sente. Verso para memorizar: Deus disse: eu nunca os deixarei e jamais os abandonarei. Hebreus 13, verso 5. E a pergunta para a tua meditação hoje: como faço para me concentrar na presença de Deus, especialmente quando ele parece distante? Se prepare para esse momento. Pense nesse momento. Como que tu faz? Hoje eu tô bem, mas e quando eu esquecer disso tudo? Quando o inimigo plantar na minha mente confusão, conflito, perturbação, e Deus parecer distante, como que eu vou agir? Pensa nisso. Isso vai te ajudar a enfrentar os momentos difíceis. Terminamos o capítulo 14, os 7 capítulos do propósito 1, que é que você foi planejada para agradar a Deus. E amanhã nós entramos no capítulo 15, vamos estudar o segundo propósito, tá? Te espero aqui amanhã, viu? Vamos orar juntas antes de finalizar? Eu adoro esse nosso momentinho de oração. Vamos orar? Senhor nosso Deus, Pai amado, muito obrigada, Pai, porque o Senhor nunca está distante. Muito obrigada, Senhor, por entregar o seu Filho Jesus. Muito obrigada, Senhor, por esse amor que é imensurável, que nós não conseguimos entender, que nós só conseguimos agradecer. Hoje, Pai, nós te louvamos, nós te adoramos, nós rendemos graças a Ti, porque essas verdades nos fazem sentir exultantes. Mas, Senhor, o nosso pedido é que nós queremos te adorar, render glórias, te exaltar, inclusive quando não estivermos sentindo a Tua presença. Nós queremos saber racionalmente que ela é real. Nos ajuda, Pai, é o que nós pedimos e agradecemos no santo nome e poderoso nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Amém, minha querida. É tão lindo saber que Tu tá comigo nessa jornada. É tão lindo saber que a gente está caminhando juntas. Eu amo a Tua vida, eu louvo a Deus pela Tua vida. E eu desejo um abençoado dia para Ti. Em nome de Jesus. Um beijo no teu coração. Fica com Deus. Até amanhã.